Havia um comerciante muito próspero em Bagdá que tinha vários navios que iam e voltavam das Índias com mercadorias sofisticadas que ele vendia em seu comércio. Tinha muitas casas, muitas terras, era muito rico. Todos o conheciam, tinha muitos amigos e grande parte da sua fortuna ele tinha adquirido através de uma herança. Mas ele também tinha adquirido muitas coisas por seu esforço próprio e tantas outras através dos benéficos conselhos do rei do Ocidente. Naquela época, o califa de Córdoba. Eles eram muito amigos, mas um dia, sempre tem um dia, a sua sorte mudou completamente. Seus navios afundaram todos e ele perdeu todas as suas mercadorias. Teve que fechar suas lojas, suas terras e suas casas foram usurpadas e ele ficou sem nada. Consequentemente, seus amigos desapareceram e sua mulher o largou. Ele estava sozinho no mundo, sem nenhum prato de comida para poder se alimentar. Começou a viver de favores, andando como mendigo, como andarilho pelas estradas. Às vezes, um ou outro derviche lhe davam o que comer e o que vestir. Foi queimado pelo sol. Foi roubado muitas vezes, assaltado durante o caminho por outras pessoas que estavam em piores condições até. Passou por muitas adversidades e muitos tormentos durante 3 anos. Até que um dia ele resolveu seguir para Córdoba e ir conversar, pedir auxílio ao seu velho amigo, Califa. E foi o que ele fez. Mas, chegando às portas do palácio, naturalmente que os guardas não o deixaram entrar. Naqueles trajes, andrajos, todo sujo, quase não se via o rosto dele. Não, assim não era possível. Ele tinha que ter, no mínimo, uma aparência limpa e agradável para se dirigir ao califa. Mas como se ele não tinha dinheiro para comprar roupas? Então eles ofereceram a ele trabalhos que ele pudesse fazer ali mesmo, dentro das dependências do palácio, para que ele pudesse ter dinheiro e comprar as suas próprias roupas. Ele aceitou e ficou trabalhando ali de jardineiro, de copeiro, de várias outras coisas que ele podia fazer e que podiam lhe dar um dinheirinho para ele comprar umas roupas decentes. E quando ele conseguiu, ele se apresentou novamente para poder falar com o califa. Mas não foi aceito mais uma vez. Os guardas não o deixaram passar, o grão-vizir disse não, de jeito nenhum. Ele não tinha modos mais para se apresentar ao califa. Em todos esses anos ele havia perdido a sua educação, a sua maneira de falar. Então, eles disseram a ele que ele poderia se apresentar ao califa desde que ele fizesse um cursinho de bons modos. E o homem pacientemente aceitou mais esse tempo e fez tudo o que era necessário para readquirir os seus bons modos. Passado esse tempo, ele conseguiu finalmente a sua audiência com o califa. Chegando lá, o califa o reconheceu imediatamente. Meu amigo, quanto tempo não nos vemos? O que é que você tem feito? Estranhou as vestes do mercador, que eram muito simples. E então, o mercador começou a lhe contar tudo o que tinha acontecido durante esses 3 anos. Tudo que ele tinha perdido, o que ele tinha passado, sido roubado, enfim, todas as agruras. O califa ouviu pacientemente e o mercador lhe disse: Majestade, eu vim aqui humildemente lhe pedir clemência, lhe pedir que me ajude pelos nossos bons tempos. O califa, como era um homem bondoso, aceitou ajudá-lo, chamou o grão-vizir e disse: dê a ele 100 ovelhas e faça-o pastor real.
Leve-o até o alto da montanha e dê-lhe tudo que for necessário para que ele comece o negócio dele. E assim foi. O homem ficou um tanto quanto decepcionado, claro, muito agradecido, saiu reverenciando o califa, mas ele não era pastor de ovelhas, não era aquilo que ele estava querendo quando foi lá pedir clemência. Mas ele aceitou. Foi até a montanha, levou as 100 ovelhas e elas morreram todas, uma por uma. Uma praga as pegou e ele simplesmente não sabia o que fazer. Sendo assim, ele desceu a montanha e voltou ao palácio do califa e contou o que tinha acontecido. O califa mais uma vez chamou o grão-vizir e disse: dê a ele agora 50 ovelhas e leve-o para cima da montanha para que ele comece de novo. E assim foi feito. Ele subiu a montanha com as 50 ovelhas e começou novamente a pastorear. Mas passados alguns dias, uma matilha de lobos chegou e comeu todas as ovelhas. Mais uma vez, desapontado, sem saber o que dizer, ele desceu a montanha e foi novamente ao palácio. Contou o que tinha se passado. E dessa vez, o califa pediu que lhe dessem 25 ovelhas. Ele levou as 25 ovelhas para cima da montanha, alimentou-as, e depois de alguns dias ele percebeu que elas estavam engordando. Percebeu também que eram ovelhas muito bonitas, de uma raça diferente, que eram gordas e que dariam um bom gado de corte e também muita lã. Começou a vender as ovelhas e fazer o maior sucesso com elas. Além disso, as ovelhas também pariam bem frequentemente gêmeos. E com isso, ele começou a duplicar a sua criação. Passaram-se mais 3 anos e o nosso mercador se tornou um próspero pastor de ovelhas, com um gado muito grande, reconhecido em toda a região e com muitos negócios. Então, ele desceu mais uma vez a montanha e foi ao palácio do califa, dessa vez para agradecer. O califa o recebeu e dessa vez ele estava ricamente vestido. O califa ficou muito feliz em ver o sucesso do mercador. E o mercador lhe disse: Majestade, eu aqui vim apenas agradecer tudo que eu recebi, mas eu gostaria de lhe pedir um favor. Se fosse possível, eu gostaria de voltar a ser mercador, que é o que, na verdade, eu gosto de fazer, é a minha natureza. Apesar de todo o sucesso que eu tive, eu não sou pastor de ovelhas. E o califa, muito bondoso, ouvindo aquilo, disse: meu amigo, eu tenho uma coisa melhor para você. Em Sevilha, eu estou precisando de um governador, de alguém que comande aquela região para mim. Então, eu vou lhe fazer califa de Sevilha. O mercador não sabia como agradecer. Ele ficou tão espantado com aquilo, ele ficou tão agradecido. Mas alguns segundos depois, ele parou e pensou: Majestade, mas por que o senhor me oferece isso apenas agora? Na época em que eu vim aqui lhe pedir clemência, lhe pedir ajuda, na época em que eu não tinha o que comer, por que é que o senhor não me ofereceu esse califado? E o califa, mais uma vez, com seu sorriso bondoso, virou-se para o mercador e disse: meu amigo, apenas imagine que há 3 anos, quando eu lhe dei aquelas 100 ovelhas para que você pastoreasse e que você perdeu no dia seguinte, imagine se eu tivesse lhe dado o califado de Sevilha para tomar conta. Hoje, ali não restaria pedra sobre pedra.